E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do teorema Trabalho, Energia Cinética. Observe o quadro. Nele eu ilustro uma partícula de massa mzinho se deslocando sobre o eixo x em seu movimento unidimensional da posição x0 até a posição x1 devido à ação de uma força resultante F variável dada por F de x, x versor. Se quisermos calcular o trabalho dessa força resultante, basta recorrer à expressão. O trabalho é igual à integral de x0 a x1 de F de x dx. Sendo a força resultante F dada pelo produto da massa da partícula pela aceleração, em que a aceleração é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, vemos que o trabalho resultante fica dado pela integral de x0 até x1 de m dv dt dx. Sendo o dx agora esse deslocamento infinitesimal dado pelo produto da velocidade pelo intervalo de tempo infinitesimal dt, vemos que o trabalho dessa força resultante variável é igual à integral agora de T0 a T1, observe a correspondência na figura em questão, de m dv dt vezes v dt. Muito bem. Simplificando dt, vemos que o trabalho da força resultante é igual à integral de V0 a V1 de m vezes v dv. Observe que V0 representa a velocidade da partícula na posição x0 no instante t0 e V1 representa a velocidade da partícula na posição x1 no instante t1. Retirando a massa dessa integração, pelo fato dela permanecer constante, nós temos m que multiplica a integral de V0 a V1 de v dv. Pela regra do expoente, você vai encontrar que o trabalho da força resultante é igual à massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2 de V0 a V1. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos encontrar que o trabalho da força resultante é igual a m que multiplica. Então agora nós temos V1 ao quadrado sobre 2 menos V0 elevado ao quadrado sobre 2. Sendo assim, o trabalho da força resultante variável que atua sobre a partícula de massa mzinho nesse deslocamento de x0 a x1 é igual a m V1 ao quadrado sobre 2 menos m V0 ao quadrado sobre 2. Conforme vimos em vídeos anteriores, mv² sobre 2 representa a energia cinética da partícula de massa mzinho. Logo, o trabalho da força resultante variável que atua na partícula de massa mzinho nesse deslocamento sobre o eixo x promove uma variação no valor de sua energia cinética ao deslocá-la da posição x0 até a posição x1. Muito bem. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício que recorda o conceito de trabalho abordado nos últimos vídeos. Eu vou arrumar um espaço no quadro, já estou de volta. Dando sequência, eu vou fazer agora a leitura do enunciado. Enquanto isso, observe as figuras ilustradas no quadro. Um bloco de 250 gramas, ou seja, 0,25 kg,
é solto sobre uma mola vertical inicialmente relaxada que tem constante elástica K igual a 2,5 newtons por centímetro, ou seja, 250 newtons por metro. O bloco fica acoplado à mola, comprimindo-a em 12 centímetros até parar momentaneamente. Observe o quadro. No instante em que o bloco atinge a mola, a velocidade do bloco vale V0. E como a mola está relaxada, a posição inicial x0 vale 0. A partir daí, o bloco e a mola se movem juntos na vertical e para baixo, ou seja, na mesma direção e sentido do eixo x, até que o sistema pare em certo instante. Nesse instante, a velocidade do bloco vale 0 e a mola foi deslocada a partir da posição de equilíbrio de x1, em que x1 é igual a 12 centímetros, ou se você preferir, 0,12 metro. Observe que em um instante intermediário desse movimento do bloco, atuam nele duas forças. A força peso, orientada verticalmente para baixo devido à atração gravitacional exercida pela Terra, e a força elástica na vertical e para cima, pois a mola foi comprimida verticalmente para baixo. E sendo a força elástica uma força de restituição, uma força restauradora, ela só pode estar atuando verticalmente para cima. Dando sequência, nesta compressão, que trabalho é realizado sobre o bloco? Item A, pela força gravitacional. Conforme vimos nos últimos vídeos, o trabalho da força-peso nesse deslocamento vertical do bloco, na vertical e para baixo, é dado pela expressão massa vezes a aceleração da gravidade local vezes a altura em que o bloco se desloca verticalmente para baixo. Essa altura é dada simplesmente por x1. Sendo assim, o trabalho da força-peso fica dado por massa, 0,25 kg, vezes a aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a posição x1, 0,12 metro. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte resultado: 0,3 Joule. Muito bem, observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, item B agora. No item B, ele pede para nós calcularmos o trabalho da força elástica. Conforme vimos nos vídeos anteriores, o trabalho da força elástica é dado pelo negativo do seguinte termo: K x1 ao quadrado sobre 2 menos K x0 ao quadrado sobre 2. Sendo x0 igual a 0, este termo se anula. Logo, o trabalho da força elástica é igual ao negativo do seguinte termo. Nós temos menos K, ou seja, menos 250, vezes x1 ao quadrado, portanto, vezes 0,12 vezes 0,12, tudo isso dividido por 2. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que o trabalho da força elástica é igual a menos 1,8 Joule. Observe o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, vamos agora para o item C. Ele pergunta qual é a velocidade do bloco imediatamente antes de o mesmo atingir a mola. Para resolver o item C, nós vamos recorrer ao teorema do trabalho energia cinética, conforme vimos há pouco. Sendo assim, nós temos que o trabalho total, ou o trabalho da força resultante, é igual à variação da energia cinética do bloco ou partícula de massa m. Nós temos no bloco duas forças atuando. Consequentemente, o trabalho total ou trabalho resultante é dado pela soma do trabalho da força-peso mais o trabalho da força elástica. E isso é igual à energia cinética final
representada por T1, menos a energia cinética inicial, representada por T0. Muito bem. No final do movimento, o bloco para, ele adquire o estado de repouso. Consequentemente, a energia cinética final é nula. Logo, nós vamos encontrar a seguinte expressão. O trabalho da força-peso é mais 0,3 Joule, mais o trabalho da força elástica, que é menos 1,8 Joule. E isso é igual a menos a energia cinética inicial, dada por m V0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, nós temos aqui menos 0,25 vezes V0 ao quadrado sobre 2. Muito bem? Consequentemente, nós vamos encontrar menos 1,5 é igual a menos 0,25 sobre 2 vezes V0 ao quadrado. Continuando aqui nesse cantinho, efetuando os cálculos, você vai encontrar que V0 elevado ao quadrado é igual a 12, extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar que a velocidade inicial do bloco é aproximadamente igual a 3,46 metros por segundo. Muito bem, observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora para o item D. O item D pede o seguinte: se a velocidade no impacto com a mola for dobrada, qual é a compressão máxima da mola? Para resolver esse exercício, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, para determinar a nova deformação x1, supondo que o bloco atinge a mola com uma velocidade inicial V0 dobrada, observe o quadro, eu vou recorrer mais uma vez ao teorema trabalho energia cinética. O trabalho da força resultante, ou trabalho total, promove uma variação no valor da energia cinética do corpo ou partícula de massa mzinho. Sendo assim, nós temos que o trabalho da força-peso mais o trabalho da força elástica é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo o x1 a deformação máxima sofrida pela mola nessa nova situação, podemos afirmar que a energia cinética final é nula. Consequentemente, nós vamos obter mg x1 vezes o novo valor x1 mais o trabalho da força elástica, ou seja, nós temos aqui o negativo da seguinte diferença, k x1 ao quadrado sobre 2 menos k x0 ao quadrado sobre 2. Muito bem? E isso é igual ao negativo da energia cinética inicial, dada por m V0 elevado ao quadrado sobre 2. A mola, no início da colisão do bloco com ela, estava relaxada e, portanto, na posição de equilíbrio. Consequentemente, x0 é igual a 0, anulando este termo. Logo, nós temos o seguinte agora. A massa do bloco, 0,25 kg, vezes a aceleração da gravidade local, vezes x1, menos K, 250 newtons por metro, vezes x1 ao quadrado sobre 2 é igual a menos a massa, 0,25 kg, vezes a nova velocidade inicial ao quadrado, portanto, 6,92 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Efetuando os cálculos, você vai encontrar a seguinte expressão. Então, nós temos aqui 2,5 vezes x1 menos 125 x1 ao quadrado, e isso é igual a menos, então vamos lá,
nós temos aqui menos 6. E isso é igual a menos 6. Consequentemente, obtemos 125 x1 ao quadrado menos 2,5 x1 menos 6 igual a 0. A partir de agora, nós devemos ir em busca das raízes dessa equação do segundo grau. Para fazer isso, eu vou começar calculando o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O coeficiente b é menos 2,5, portanto, menos 2,5 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que é 125, vezes o coeficiente c, que é menos 6. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter aqui uma soma desses dois números. Efetuando os cálculos, você vai encontrar delta igual a 3.006,25. Logo, x é igual. Então, nós temos menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes o coeficiente a. Sendo assim, menos b, menos 2,5, 2,5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, nós temos aqui mais ou menos 54,8 dividido pelo dobro do coeficiente a. O dobro de 125, 250. A raiz negativa não nos interessa, pois x1 é maior do que zero. Observe a figura ilustrada no quadro. Consequentemente, nós vamos ficar com 2,5 mais 54,8 dividido por 250. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que x1 é aproximadamente igual a 0,23 metros. Ou, se você preferir, x1 é aproximadamente igual a 23 centímetros. Observe mais uma vez o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.